Vamos com o esporte, Abner Luiz, novamente, bom dia. Vamos nessa, bom dia mais uma vez para você. Máxima sexta-feira bacana e um final de semana legal para quem está em casa ou já no trabalho nos acompanhando, né, nessa sexta-feira. Gente, chegou a hora. Domingo é o dia da grande final do Parazão 2025. Na primeira partida entre Remo e Paysandu, o time azulino acabou vencendo por 3-2, tem a vantagem de 1 gol. Mas decisão super em aberto, né, Márcio? Exatamente. Repar, a gente sabe como é, mas é uma boa vantagem que o Remo tem para esse jogo, né, Abner? Também, de alguma forma, né? Olha, se nós avaliarmos o jogo que já passou, e ele já passou, né, o Remo poderia ter criado até uma vantagem maior. Mesmo o Paysandu no último lance, pressionando muito o adversário, buscando esse gol do empate. Não deixa de ser uma vantagem. Mas, dentro de campo, tudo pode se transformar. Bora acompanhar. O clássico de quarta não valeu apenas pela vitória no primeiro jogo da final. Para 2 jogadores, significou bastante. Autor do segundo gol remista, Klaus fez o primeiro com a camisa azulina. Muito alegre por poder fazer esse gol, por poder ajudar o nosso time, por poder trazer essa felicidade para a torcida e num momento tão importante, né? O primeiro gol com a camisa azulina, nesse momento, muito feliz. Já para Thales, a noite também foi especial. Após ficar quase 1 ano afastado por conta de uma lesão no joelho, ele finalmente voltou a jogar. É difícil encontrar palavras para descrever esse momento. Um momento de muita felicidade, né? Depois de um longo período parado, mas ali no momento, ainda mais num clássico, poder retomar e ainda com vitória, é muito gratificante. A vitória na quarta marcou a queda de um tabu de 9 jogos sem vencer o maior rival. No entanto, fica o sentimento de que a vantagem poderia ter sido maior. O vacilo de Pavani e os 2 gols tomados antes do fim do primeiro tempo fizeram os azulinos ter trabalho para colocar a cabeça no lugar durante o intervalo. Acabamos em 10 minutos de desatenção deixar o resultado escapar e tomar um empate, né? Então a gente disse que a gente deveria botar a cabeça no lugar e voltar para aquele momento onde a gente estava todos unidos dentro de campo e conseguindo jogar, conseguindo sair jogando, conseguindo chegar na área adversária e fazendo as jogadas. Então foi um momento mais de respirar, de dizer, cara, vamos voltar a fazer o que a gente estava fazendo bem e aí conseguimos sair com um resultado positivo. No dia seguinte ao clássico, Remo voltou aos treinamentos. Quem teve poucos minutos e quem não jogou, trabalhou no campo. Já os titulares ficaram na academia, cuidando da regeneração. Aliás, recuperar os jogadores o máximo possível é prioridade, até porque no domingo já tem outro clássico. Recuperar quem jogou mais, fazer o regenerativo, entender o que o professor vai querer para o próximo jogo, para começar do zero de novo, fazer mais uma grande partida, para, se Deus quiser, a gente conseguir conquistar esse título tão esperado. Para o segundo jogo, o Remo tem uma vantagem mínima para administrar. Mas se formos levar em consideração a história da primeira partida, nem adianta pensar em jogar em função dela. A questão dessa vantagem, acho que a gente tem que não pensar muito nela, até mesmo porque a gente viu que dentro do jogo mesmo a gente abriu uma vantagem considerável de 2-0 e depois o jogo já ficou mais truncado, né? Já ficou mais complicado para ambos os lados. Então é uma vantagem mínima que a gente sabe que no domingo a gente tem que entrar cada vez mais concentrado e fazer o resultado carimbar esse título aí. Independente do gol feito, o Klaus fez um repar limpo, né? Acho que foi a melhor partida do Klaus com a camisa do Clube do Remo, um jogador que, aos 10 minutos do segundo tempo, para quem lembra, ele já acusou uma cãibra no jogo, mas foi até o final e fez parte do último lance do jogo, quando o Benítez tenta finalizar e ele impede ali o que seria o gol do empate do Paysandu. O Remo não terá o Jaderson, como todo mundo sabe, independente se está no hospital, na UTI, por mais que não tivesse o protocolo, né? Hoje proíbe o jogador que teve uma contusão, a batida da cabeça, né? Isso. Que atue na próxima partida, né? Tem um protocolo aí de um tempo que os jogadores precisam
Por exemplo, o Charles, zagueiro do Paysandu, o Novilho, ele já foi na Curuzu ontem e tudo mais, mas o protocolo... Pois é, apesar de estar bem, né, fisicamente treinando, tem esse protocolo de não jogar a próxima partida, né? Então os dois estão fora. Então, sem o Jaderson, fica aí a expectativa, de repente o Pedro Castro, né, possa... Só que o Pedro Castro é um jogador menos ofensivo do que o Jaderson, né? Sim. Então o Remo perde aí uma peça super importante. A condição clínica do Jaderson, ele permanece na UTI de um hospital particular em Belém, sob a fiscalização, né, da equipe médica do hospital e do Clube do Remo, o Dr. Jean Clay. Tem feito aí em 2 períodos diários exames de imagem do crânio, do cérebro, para saber o grau de evolução, né, desse problema que ele teve. Sangramento em vários pontos do cérebro o jogador teve, também com um traumatismo craniano. Não vai precisar até então de uma intervenção cirúrgica, a não ser que esse sangramento ele não cesse. Sim. Então o controle tem sido feito de forma com medicamento, no repouso, lógico, estando na UTI, e ao mesmo tempo com imagem. Então 2 vezes no dia se faz essa imagem e vê a evolução esse monitoramento, exatamente. E a gente torce aqui que o Jaderson rapidamente se recupere, e não tem um tempo estipulado porque ainda está se fazendo exame e vendo a evolução. Sim. Mas o jogador conversa, está acompanhado de familiar na UTI, logicamente o Remo dando total apoio, ao mesmo tempo o hospital, né? Isso, boa recuperação então pro Jaderson aí. Daqui a pouco o camisa 10 do Leão está de volta. Exatamente. Agora falar do Paysandu, Abner? Vamos falar do Papão. O Papão também está na expectativa, né? Para que o resultado do jogo de domingo seja diferente do resultado dos últimos jogos. O Paysandu que está numa fila aí de 10 jogos sem conseguir a vitória, mas confiante que a decisão está em aberto e domingo pode buscar a sua 3ª taça na temporada. Bora acompanhar. Se a gente tentar adivinhar o que se passa na cabeça de Benítez, talvez seria ainda a lamentação pela derrota no Repá. Foi um clássico cheio de emoções. O Papão chegou a estar perdendo por 2-0 e empatou antes do intervalo. Só que no final acabou perdendo por 3-2. Sí, creo que los clásicos se juegan así. Acho que clássicos são jogados assim. Os clássicos são um jogo à parte. Isso foi visto ontem. O incentivo de ambas as equipes foi muito bom. Isso ficou evidente no decorrer da partida, onde jogadores, tanto nós quanto o adversário, entregaram um pouco a mais do que um clássico transmite. Poniam um pouquinho mais de lo que transmite um clássico. Benítez foi um dos destaques do lado bicolor. Entrou ainda no primeiro tempo, no lugar de Borazzi, que saiu lesionado. O atacante paraguaio sofreu pênalti para o gol de Rossi e depois empatou a partida. Uno sempre trata de entrar, de sumar, de A gente sempre tenta se envolver, contribuir, poder ajudar o grupo, os companheiros. Estávamos perdendo por 2-0. A mentalidade de vencer vem durante a semana, não naquele momento. O trabalho que estávamos fazendo era para conseguir um resultado positivo para nós. O resultado positivo para nós. Mesmo com a reação na primeira etapa, o Paysandu, mais uma vez, saiu derrotado. E a falta de eficácia nas finalizações seguiu sendo um dos problemas da equipe. Acho que a obrigação dos atacantes e dos jogadores de frente é fazer gols. Isso está nos custando muito. Estamos tendo jogadas suficientes para conseguir finalizar. Não está faltando nada aos atacantes. Estamos trabalhando para melhorar. Para poder melhorar isso. Benítez pode ficar com a vaga de Borazzi, que é dúvida para o jogo de volta no domingo, fazendo dupla com Nicolas. Oportunidade vista com bons olhos pelo paraguaio. É sempre bom poder ter um atacante, é sempre bom poder ter alguém para formar uma dupla mais lá em cima. Mas a decisão é tomada pelo treinador. Trabalhamos para isso e somos fortes. Estamos esperançosos sobre como será o jogo de domingo. Como eu disse no começo, estamos tentando deixar o troféu na vitrine do clube. São 10 jogos sem saber o que é uma vitória. Momento que tem deixado o torcedor na bronca e em dúvida se o elenco consegue dar a volta por cima. E a pergunta que fica é: como fazer a fiel bicolor seguir acreditando em dias melhores? Estamos trabalhando para
Estamos trabalhando para poder melhorar, para poder dar alegria para essas pessoas que sempre estão olhando pela gente, pelo clube. Vamos provar isso no domingo. Nós, os 11 que estiverem escalados para entrar, vamos sair para trabalhar, para correr, para, como dizem, suar sangue e poder deixar esse troféu aqui no clube, para que eles também fiquem felizes e possam aproveitar. Benítez de paz com as redes, né? Ele tinha feito gol lá atrás no Campeonato Paraense, ainda não marcou na Série B do Campeonato Brasileiro, e quis o destino e os deuses do futebol que no grande clássico, o Rei da Amazônia, ele fizesse o seu primeiro gol, e não foi qualquer gol, né, Márcio? Foi o gol do empate, foi o gol que diminuiu a vantagem, foi o golaço, Gol na chute raça, de fora né? da área, aquela bola que pega assim no joanete, sabe, Márcio? Você já teve essa sensação? Isso, olha aí ele entrando Ele entrando na partida, foi o todo momento... lugar do Borazzi, não foi? Exato, que sentiu, e aí também a dúvida para esse jogo, ele sofre o pênalti de presente que ele ganhou aí. Tá aí o gol. É Dia das Mães, mas podia ser considerado Dia dos Pais, né? Esse presente aí que o Pavani deu. Eu até considero que caso o Paysandu consiga reverter, leve esse título ou no tempo normal ou até mesmo nos pênaltis, o Pavani tem que ser homenageado pela Fiel aí, né? Porque o presente que ele deu de forma irresponsável. Engraçado que o Pavani disse para o jogo, não, eu faço sempre esse lance, sempre fiz na minha carreira. Se ele fizesse sempre esse lance, eu acho que ele não estava jogando futebol profissional. Desculpa aí, Pavani, é assim, quando a gente erra, né? A gente acusa e quando a gente acerta, a gente bate o pau. Mas mesmo, enfim. Aí tem o Benítez, Márcio. Isso, você é o Luizinho. Aí ele faz o gol no Repá, um golaço. Sim. Entra bem. Domingo tu está precisando de gol. Você lança ele ou o compadre Nicolas? Olha, uma boa pergunta, Abner. Vou deixar essa decisão pro Luizinho, porque pode? ele está ali no treino observando cada um. Tem que ver como é que está a situação física também do Benítez, né? Tá aí, aguenta os 90 minutos, será? Aguenta. Aguenta, então Já pronto. foi Pode titular. começar jogando, então. Então é o seguinte, Luizinho, Márcio Lins, esse bicolor apaixonado. Nicolas, acabaste de ser barrado pelo técnico Márcio Lins. As equipes claramente estão definidas na cabeça do seu... Ainda bem que eu não sou técnico. Mas se fosse, talvez não tivesse na fila de 10 jogos. Pois é é, isso, Márcio. será? Não Porque sei. eu lembro Abner. de você na época do Colégio Gentil. Pois é. No Intercolegial. Isso, né? Que o exatamente. Gentil nunca ganhou. Deixa eu dizer para você, gente, olha, as escalações, logicamente, que os técnicos vão Sim. guardar isso aí, como guardaram a dúvida. Faz parte, né, Abner? Se o Rossi iria ou não jogar na primeira partida, que o Viseu teria treinado ou não. Na hora que o sino tocou, todo mundo correu para dentro de campo. No caso do Paysandu, Quintana deve entrar na zaga, já que o Novidio pode não vai jogar, logicamente. Né? Quintana entra ali naquela posição. Fica a questão do Benítez. Acredito que, taticamente, o Paysandu repita o modelo de jogo que vem fazendo. No caso do Clube do Remo, sem o Jaderson, vejo a figura do Pedro Castro como o substituto do momento, na hora ali, para poder fazer, como eu disse há pouco, mesmo sem ser um jogador de mesma característica. Repá, domingo, 17 horas, chegue cedo, com tranquilidade, né? Almoce com a mamãe, depois vá para o Mangueirão torcer na tranquilidade para a sua equipe e lembrando que o futebol ele é para ser comemorado ali no estádio, depois em casa. Quem ganhou, aplausos, quem perdeu, tenta depois. E aí a gente fica por aí. Encarnação pode, né, Márcio? Encarnação pode, está valendo, né? Com certeza. limite. Com limite, exatamente. Preste atenção. E Abner, a gente vai falar agora daquele lance que repercutiu bastante, que foi o pênalti marcado né? Para o Paysandu. Inclusive, houve a divulgação do áudio, né, do árbitro de vídeo. Ontem o Remo ele fez um documento solicitando à CBF o áudio daquele momento, que foi dito pelo VAR, a conversa dele com o árbitro, né? Naquele momento. A Federação Paraense de Futebol pegou esse vídeo, esse áudio, no caso, e jogou logo nas suas redes sociais. Bora acompanhar? Atenção, perdeu! Normal pra mim. Pênalti! Quem o trança-pé? Quem o trança-pé? Quem o trança-pé? Obrigado. Volta. Vai. Eu tô longe, obrigado pela informação. Foi perto. Tá. Não é vermelho. Puta, Preciso ver um outro ângulo. Essa câmera.
Devagarinho, tá? Pra ver o contrato, pra ver se a gente acha o contrato. Tem a inglesa? A inglesa que vai mostrar por trás. Calma, eu sei, Isso, calma. vai. Só me confirma quem fez. 7. Foi o capitão que fez? 7. Foi o capitão? Eu vou dar amarelo, ok? Foi o 7? É o 07. Ok, 07. Mas não tem. Não, relaxa, ok? Ele tá abrindo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Sem cartão. Ele tá abrindo. Penal... Sem tática, ele tá indo pra lá. E o penal está confirmado, ok? Ok. Porque lá de trás, só o contrato de vai ficar claro. Sem cartão, pênalti. Eu vou falar. Tá abrindo a jogada. Okay, aqui é o momento que o Sérgio tá passando por trás e ia tocar. Toca o jogador da frente. Vai, segue. Já foi confirmado o pênalti, eu vou falar. Já foi confirmado. Já foi confirmado o pênalti. O pênalti está confirmado, ok? Agora eu estava discutindo com meus colegas se era uma oportunidade clara de gol ou não. Com licença, só abriu. E para nós, no campo, não é porque o jogador está abrindo, ok? Então, a polêmica continua, né, Rabida? Com a divulgação do áudio. A polêmica aí, ela não é. Claro que cada um vai ter sua opinião. Sim. Foi pênalti, não foi. Essa câmera de frente aí, ela não vai te dizer se foi pênalti ou não. O que diz que foi pênalti ou não é essa câmera de trás que o VAR colocou no ar depois. O trançapé? Houve a intenção do jogador do Remo de derrubar o Benítez? Não. Mas houve o pênalti, sim, como Abner? Porque, além de ter acabou entregando a bola ao Pavone, quando ele corre atrás do Benítez, ele dá a má sorte do Benítez meio que mudar de direção para o lado esquerdo e, nesse momento, ele bater na perna do jogador do Remo, que vira o trançapé e, em cima disso, a marcação... pode ver claramente que ele bate na perna... A perna direita do Pavone, né? Exatamente. Houve a intenção, mas dizem que de boa intenção a caça do inimigo está cheia, né? Então, aí... A intenção não é discutida, no caso. O jogador foi derrubado. Essa é uma discussão. Vamos para a segunda discussão. Quando o Remo sofre esse pênalti, o Paysandu ganha a oportunidade de diminuir ali, os jogadores do Paysandu correm em direção ao árbitro, dizendo que ele já tem amarelo, tá? Era uma situação clara de gol, deu o segundo amarelo, que aí o Pavone seria expulso. Só lembrando que nos últimos 3 jogos, Série B e agora a decisão, o Pavone toma cartão amarelo no primeiro tempo por dar carrinho no jogador adversário. E no áudio, Abda, a gente ouve o árbitro falando que o Benítez ele não vai indo em direção ao gol, ele vai abrindo, né? Mas o que acontece? O Daronco, que se acha acima do bem e do mal há um bom tempo, né, veio para o Repá querendo aparecer mais que os jogadores dentro de campo. Primeiro que ele está lá no meio de campo, não está perto do lance. Ele não dá o pênalti. Depois que a bola já está no ataque do Remo, é que o Bandeira e o VAR dizem, volte lá que foi pênalti, irmão. Aí ele vai lá ver a situação. Só que a questão do cartão amarelo, vamos lá. O VAR, ele não pode virar para você e dizer, Márcio, não dá esse cartão amarelo para o Ismar porque ele não fez essa falta. Não. Ele pode questionar o cartão vermelho. O amarelo não entra em discussão no VAR, não entra em discussão o VAR é gol, pênalti ou cartão vermelho, né? Só que o Daronco, quando ele pergunta e afirma quem foi que fez a falta, né? Se ele que está lá dentro do campo olhando o jogo não sabe, tu imagina quem estava só no rádio sem a imagem, né? Mas vamos lá. Quando o Daronco diz, foi o 7, vou dar cartão amarelo e vamos revisar o pênalti. Aí, o que está sendo questionado é que o VAR não deveria, pelo regulamento, pela regra, interferir nisso. Só que o VAR diz o seguinte... Mesmo que gerasse um cartão vermelho depois. Exatamente. Só que o VAR diz o seguinte, mas olha só, presta atenção que ele não foi em direção ao gol. Porque o que acontece, Márcio? Também a regra fala. Se você vai e comete um pênalti, faz um pênalti bobo, né? Você já tem amarelo, tudo e tal. Tu não podes ser punido 2 vezes. Tu já teve o pênalti marcado contra você. Agora, se você vai em direção ao gol, aquele chamado que não tem mais na regra, o último homem, né? E você vai fazer, aí sim, ou então faz uma falta violenta, você vai receber esse segundo amarelo ou vermelho direto, e aí você pode ser questionado oval ou não. Então, essa foi a situação. Quem provocou tudo isso? Foi o VAR? Não. O árbitro, quando ia complicar todo. Primeiro, não ia dar o pênalti.
E foi, na minha opinião, foi pênalti. Eu não vou brigar com as imagens que estão aqui na frente. Foi intencional? Não. Mas você cometeu uma infração e acabou ocorrendo. Então, ele não marcou. Segundo, quando ele... Até permito que ele... Sem pretensão, tá? Mas eu até aceito que ele não saiba quem fez. Até porque ele não é identificado com os jogadores. Sim. Está ali, daqui. inclusive, na imagem. Tá exatamente. Mas aí a imagem está aproximando, tá, Márcio? Sim. Não está tão perto assim, né? Aí jogou ele lá, olha lá onde ele está. Está bem distante, realmente. Tá? Aí o que ocorre, irmão? Quando ele diz, vou dar cartão amarelo, se o lance, pode ver que o jogador do Paysandu, ele não está indo em direção ao gol. Ele, no máximo, aí, acredito, ele ia fazer um cruzamento para a área. Né? Podia até bater meio que sem ângulo ali. Mas a direção dele não era o gol, né? Então, esse é o questionamento. Paysandu, na bronca com o VAR, que estava certo em dizer para o árbitro, não dá o segundo amarelo, porque já marcaste o pênalti, a regra não diz isso. Ele pegou uma aula no momento do VAR ali, mas ele não vai aceitar isso, né, da forma que o Daronco a gente sabe que é. O Remo pediu o VAR só para, eu acho que, mostrar para o Pavone o que ele não deve fazer. Porque o pênalti é inquestionável. Está aí a imagem sendo mostrada. O cartão amarelo, aí sim, o Remo sabe como foi para não ser dado esse cartão. Acho que saiu no lucro aí, porque se vai pela cabeça do Daronco que não tem a ajuda do VAR, o Remo tomaria esse gol, de repente, né? Porque o pênalti não tinha sido cobrado, e perderia um jogador, ficaria com 10. E perderia para a próxima partida o Jaderson e o Pavone, que são 2 jogadores remanescentes da Série C, subiram com o Remo e hoje são titulares absolutos do meio de campo do Leão Azul. Explicado, seu Márcio? Explicadíssimo. Obrigado, Luiz, conhecedor profundo do futebol, das regras. Se eu não olho esse VAR... Pois é. Vamos lá, Abner, daqui a pouco você volta, daqui a pouco o Abner vai dizer, na avaliação dele, quem vai ser o campeão paraense na volta, combinado? O Márcio faz isso com os amigos e com os inimigos também, eu volto daqui a pouquinho. Até mais, Abner, valeu. Vamos agora trazer o segundo tempo do esporte, afinal, claro, destaque para o Repá de domingo, que vai decidir o título do campeão paraense, né? Estava demorando um pouquinho para não ter que responder aquela pergunta. Tá. Fica para o final, qualquer coisa. Olha, gente, você sabia que Remo e o Paysandu não surgiram apenas como time de futebol? A Beatriz Reis, do ge.globo/PA, foi atrás das histórias dos clubes que estão documentadas no Arquivo Público do Estado. Acompanhe. Saber de onde nasceu esse amor que você, torcedor, tem pelo Remo, pelo Paysandu.
O repá de domingo é o repá de número 778, Márcio. E a gente sempre diz aqui, né, que é o repá mais jogado. Diz não, né? É o clássico mais jogado do mundo. Desculpa, é o clássico mais jogado do futebol mundial. É aquilo, né? Quem não conhece não sabe o tamanho e qual é o sentimento. Tem uns profissionais que para cá vêm atuar que se espantam, né? Se surpreendem positivamente, logicamente, tentam, igual o Ciro de Nazaré, né? Tenta contar por aí, mas tem que viver para saber o que é. Mas é preciso viver e acompanhar dentro do estádio. O público esperado, Márcio, e o jogo proporciona isso, né? Porque está em aberta a decisão, ninguém tem aquela vantagem suprema e tudo mais, deve dar um público bem maior do que os 30 mil, 32 mil que deu na quarta-feira, que foi no horário de 21 horas, o pessoal ia trabalhar também na quinta-feira. Então, domingão, horário convidativo, 17 horas. E o Paysandu, né, que está vivo nas paradas do sucesso, treinou ontem, se representou lá na Curuzu. O Benítez foi o cara da entrevista coletiva. Por quê? Porque fez um golaço no repá, entrou muito bem. Há uma expectativa, inclusive, do Benítez ser titular nesse repá de domingo. O Paysandu vai precisar de atacante que faz gol, vai precisar fazer gol no Clube do Remo, já que o Leão Azul de Antônio Baena tem aí a vantagem. Se vai entrar com Nicolas e Benítez, como fez no segundo tempo por causa da lesão do Borassi, aí a gente vai saber só na hora a escalação do Luizinho. E por falar no Luizinho, tem muita gente pedindo a sua demissão, né? Torcedores, muitas das vezes contrariados aí pelos 10 jogos sem vencer. Ontem eu tive uma conversa com quem assina os papéis lá na Curuzu, e foi me dito o seguinte, que independente do resultado, ele permanece porque se acredita no trabalho dele e há um questionamento só de que ele não tem, muitas das vezes, algumas peças que teria necessidade de ter, porém, a janela ainda não permite, mas que o Paysandu vai fazer esse investimento já visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Não foi usado o termo ou adjetivo prestigiado, né? Sim. Não foi, porque quando seria até difícil, né? Porque os resultados não estão positivos. Exatamente. Mas está dando voto de confiança, digamos Porém, assim. a saída do executivo de futebol, o Paysandu ontem, bota na tela pra gente, por gentileza, ele anunciou o Frontini. Aí o Frontini, lembra dele? Sim, foi jogador, jogou no Remo, né? Foi atacante e tudo mais, estava no Marcílio Dias como executivo de futebol. Ele foi anunciado ontem nas redes sociais do Paysandu, é um novo profissional que vai tomar conta aí do futebol bicolor. Esse aí eu não sei quem é. Não, desculpa, foi uma outra imagem, que não tinha relação com o Frontini, certamente. É o Frontini no lazer, vai ser aí. Pode ser, né? Acontece, bom, Abner, é isso. Gente, nós estamos ao vivo. Segunda-feira a gente mostra as emoções desse repá, então. A arquibancada do lado azulino já esgotada, a do Paysandu não tenho dúvida que vai esgotar hoje, ainda restam poucos ingressos, o torcedor pode ainda comprar para domingo, estar no Mangueirão acompanhando. E na segunda-feira a gente mostra aqui o Remo ou o Paysandu campeão, Márcio? Eu vou te poupar dessa resposta, Abner. Jogou para mim, mas fica para quem está assistindo. Valeu, Abner. Até segunda-feira, meu irmão.